Meine Lieben, herzlich willkommen, sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula de hoje, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre o caso mais importante, pessoal, o principal caso do alemão, que é o nosso caso acusativo. Gravem bem esse nome, pessoal, acusativo, acusativo. E por que ele é o caso mais importante, pessoal? Porque ele é o que mais aparece, é o que a gente mais utiliza, ele é o mais frequente, então, no nosso dia a dia, aqui da nossa comunicação em alemão. Por isso que eu preciso, pessoal, muita atenção, tá? Para que vocês entendam bem direitinho o que é o nosso caso acusativo. Todos os casos, pessoal, são importantes, tá? A gente tem que ter o domínio dos nossos 4 casos: nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Estamos trabalhando aqui agora com o nosso segundo caso, então, que é o nosso caso acusativo. Vamos entender direitinho, pessoal, o que é esse acusativo. Lembrando, pessoal, que a palavra caso, né, em alemão, ela é chamada de Fall, né? Zweiter Fall, ou ainda, né, segundo caso, beleza? Então, essa é a situação que nós temos aqui, primeiramente. Meus queridos, vamos a uma breve introdução, tá? A gente vai iniciar, então, agora aqui o estudo do segundo caso do alemão, ou Zweiter Fall, ou Zweiter Casus, que é o nosso caso acusativo. Assim como o nominativo é conhecido como o caso do sujeito, o acusativo é conhecido como o caso do objeto direto. Se vocês se lembrarem, pessoal, da nossa aula a respeito de declinação, lá nós já demos uma breve introdução a respeito do que é esse tal de objeto direto. E é isso justamente que nós vamos ter aqui agora no nosso caso acusativo. Meus queridos, olha só, a gente precisa relembrar primeiramente, tá, o que é um caso, né? O que é um caso? Lembre-se, pessoal, que um caso é a função exercida por um nomen, tá? Nomen ou substantivo. Lembrando, pessoal, que essas duas palavras aqui elas são sinônimas, tá? Nomen ou substantivo é a função exercida pelo nomen ou substantivo em relação a outras palavras na frase, como em relação a verbos, tá? Nós tínhamos, então, que o nominativo, no nosso primeiro caso, então, o caso nominativo, ele é o caso do sujeito, ou seja, o caso do subject. Falem comigo, pessoal, subject, subject. Todo subject, pessoal, ou seja, todo subject, né, em todas as frases, tá? Ele sempre permanece no caso nominativo e não tem exceção, pessoal, tá? Toda vez que nós tivermos um subject na frase, esse subject ele permanece no caso nominativo sem exceção. Quando uma palavra assume, então, né, a gente pode dizer, quando uma palavra assume a função de sujeito, quando ela assume, então, a função de subject na frase, a gente diz, então, que ela permanece obrigatoriamente, então, no nosso caso nominativo. E o que significa, né, permanecer no caso nominativo? É o que a gente vai ver já logo adiante, beleza? Só segue acompanhando, pessoal, com muita atenção aqui para que você não perca nenhuma informação. Dando sequência aqui agora, eu preciso que você se lembre do seguinte, meus queridos, o que era o nosso sujeito, né? O que era o nosso subject, tá? Então, nós temos que é um ser, alguém ou algo, e esse ser pode agir, fazer alguma coisa, né? Nesse caso, estamos trabalhando com uma ação. Ele pode ainda ser algo ou alguém, ou ele ainda pode estar em um estado, como, por exemplo, doente ou em algum lugar. Como assim? Ele poderia, então, né, agir ou fazer alguma coisa. Nos casos, pessoal, o menino corre no parque, né? O menino ele está agindo, ele está fazendo alguma coisa, está se movimentando, correndo no parque. O computador realiza o cálculo. Nós temos que o computador está realizando uma ação, né, de realizar o cálculo. Nós assistimos a um filme, é uma ação também, o ato de assistir a um filme. Nós temos que o sujeito, o subject, ele também pode ser algo ou alguém. Como, por exemplo, ela é estudante. O que ela é, né? Ela é estudante, é um algo. Eu sou Mateus, eu sou alguém agora, né? No caso, Mateus. Thomas é médico. O Thomas, ele é algo, né? Ele é alguma coisa. Ele é o quê? Ele é médico. Ou ainda, pessoal, nosso sujeito, nosso subject, ele pode estar em um estado ou em algum lugar. Por exemplo, ela está doente, né? O que ela está? Ela está doente, né? É um estado que ela se encontra. Tina está feliz, é um estado, né, de alegria em que ela se encontra. O rapaz está em casa. Nesse ponto, agora estou falando sobre o local onde ele se encontra. E sempre, pessoal, para a gente descobrir os subjects, né, para a gente descobrir o sujeito de uma frase, a gente sempre deve perguntar quem ou o que. Lembrando que estamos trabalhando com ser, tá, pessoal? Ou seja, qualquer coisa que exista, né? Estamos trabalhando aqui com substantivo. Quem ou o que é algo ou alguém, ou quem ou que faz alguma coisa, ou ainda quem ou que está alguma coisa, como por exemplo, doente, alegre ou em algum lugar.
Ou seja, pessoal, o subject, o nosso sujeito, é o ser, pessoa ou coisa sobre quem se fala, sobre quem ou o que fornecemos, então, alguma informação. E nós tínhamos ainda que alguns verbos, eles sempre estarão relacionados ao subject, sempre estarão relacionados ao sujeito, dando alguma informação a respeito dele. Quais eram esses verbos? O nosso verbo sein, ser, estar, né? Já que nós temos lá nas perguntas, né? Quem ou o que é ou está em algum lugar. O heißen, se chamar, é uma informação sobre a pessoa. O werden, se tornar, né? Ou seja, um processo pelo qual a pessoa está passando. Ou o bleiben ainda, né? Ficar ou permanecer. Nesse caso agora, em um local ou em um estado também, ok? O que nós temos aqui, pessoal, nas nossas situações, então, agora das frases em alemão. Por exemplo, Tina ist glücklich. Tina ist glücklich. Tina está feliz. Eu estou me referindo ao estado em que ela se encontra. É uma informação que eu estou dando a respeito dela. O fato de ela estar feliz. Se eu fizesse a nossa pergunta, né, do nominativo, wer ist glücklich? Eu teria como resposta Tina. Tina ist glücklich. Lembrando que o nosso wer, pessoal, representa quem? Analisando a próxima frase. Tina ist zu Hause. Tina está em casa. Eu estou me referindo agora ao local em que ela se encontra. É uma informação sobre ela. Se eu fizesse a nossa pergunta do nominativo, wer ist zu Hause? Quem que está em casa? Eu vou ter como resposta Tina, já que Tina ist zu Hause. Estão vendo, pessoal, com tudo que faz sentido, né? Wer ist zu Hause? Tina, né? Tina ist zu Hause. Eu substituindo aquele wer pelo elemento da frase anterior, eu tenho quem que é o meu subject, né? Eu tenho quem que é o meu nominativo. Olha o próximo exemplo, pessoal. Das ist Franz. Este é Franz. Eu estou me referindo agora a quem é este, né? Uma informação sobre ele. Por isso que nós dizemos, né, que das e Franz são a mesma pessoa. Né? Quem que é esse daqui, né? Wer ist das, né? Das, né? Das ist Franz. Das ist Franz. Se eu fizer essa pergunta, né? Wer ist das? Olha aqui, pessoal, estou apontando para o Franz, né? Por isso que das e Franz são a mesma pessoa. Wer ist das? Das, para esse aqui que eu estou apontando. Das ist Franz. Por isso que dizemos, né, que das e Franz, nessa mesma frase aqui, então, são a mesma pessoa. Ich bin Mateus. Ich bin Mateus. Eu sou Mateus. Eu estou me referindo a quem é este. É uma informação sobre ele, ó. Ich e Mateus são a mesma pessoa. Ich bin Mateus. Ich bin Mateus. Se eu fizesse a nossa pergunta do nosso nominativo, wer bin ich? Quem sou eu? Eu teria como resposta Mateus. Se eu tivesse feito a pergunta wer ist Mateus, né? Vamos supor que alguém aqui do nada perguntasse wer ist Mateus? Eu responderia ich, né? Ich bin Mateus. Beleza? Próximo exemplo, meus queridos, olha só. Klaus macht die Hausaufgabe. Klaus macht die Hausaufgabe. Klaus faz o dever de casa. Eu estou me referindo agora ao que o Klaus faz. É uma informação, então, sobre ele. Se eu fizesse a pergunta, wer macht die Hausaufgabe? Eu teria como resposta Klaus. Perceba, pessoal, se eu trocar agora aquela palavra wer, né, e colocar o Klaus ali, eu tenho a minha frase anterior, Klaus macht die Hausaufgabe. Beleza? Por isso, pessoal, que eu preciso agora, né, que vocês se lembrem mais uma vez, tá, da nossa regra fundamental do alemão. Nós temos ali nosso caso e o nosso verbo carregando ele. Qual que é a nossa regra fundamental do alemão? Todo verbo carrega um caso. Repitam comigo. Todo verbo carrega um caso. Mais uma vezinha, Libilótica, para a gente garantir. Todo verbo carrega um caso. Portanto, pessoal, os seguintes verbos, eles carregam o caso nominativo. É uma característica intrínseca de cada verbo, tá? Faz parte da identidade deles. Por isso que nós dizemos que o nosso verbo sein, o heißen, o werden e o bleiben, eles carregam o caso nominativo. Faz parte da identidade deles, pessoal. É como se eles fossem, então, parte de um país, né? E esse país é o tal do país nominativo, né? É a nacionalidade deles, então, ser do grupo, né? Seja, ser do caso nominativo. Não se esqueçam, tá? Que todo verbo carrega um caso. E para a gente descobrir, pessoal, o subject, né, o sujeito de uma frase, a gente sempre deve perguntar. A gente deve fazer as perguntas do nominativo. Wer, quem ou was, o que, quem ou o que é algo ou alguém, quem ou o que faz alguma coisa, ou quem ou o que está alguma coisa, como, por exemplo, doente, alegre ou em algum lugar.
certo? Eu preciso, pessoal, que vocês tenham tudo isso, tá, com muito carinho, com muito cuidado aí na mente de vocês, para que a gente possa agora dar o nosso próximo passo, que vai ser abordar de fato o nosso caso acusativo. Seid ihr bereit, mein Lieben? Estão preparados? Vamos lá então, pessoal, finalmente entrando aqui agora no nosso caso acusativo, tá? E para isso, iniciando então aqui agora, né, o estudo, né, no nosso caso acusativo, eu quero primeiramente que você observe as seguintes frases. Olha só. O homem come a maçã. Haná escreve a carta. Franz bebe a cerveja. Na frase, pessoal, o homem come a maçã, se eu utilizasse as minhas perguntas lá do nominativo, veja, quem ou was, se eu fizesse a seguinte pergunta: quem come a maçã? Eu teria como resposta o homem. No caso, o homem é o meu subject, o homem ele fica, então, no caso, nominativo. O homem é o subject da frase e por isso ele permanece, então, no caso nominativo. Lembrando, pessoal, que a questão dos casos é sempre relacionada à função que determinada palavra exerce na frase. Como o homem é quem come a maçã, ele, então, é o meu subject e ele permanece, então, no caso nominativo. Observem agora a próxima frase. Haná escreve a carta. Utilizando as perguntas do nominativo, veja, quem ou was, eu poderia perguntar quem escreve a carta. E eu teria como resposta Haná. Haná, então, é o meu subject. Haná, portanto, fica no caso nominativo e é o nosso sujeito, né? Ou seja, por ser o sujeito da frase, ela permanece, então, no caso nominativo. Lembrando que sujeito em alemão é Subjekt. Subjekt. Próxima frase, meus queridos, olha só. Franz bebe a cerveja, utilizando as perguntas do nominativo. Veja quem ou was, o que. Se eu poderia perguntar, né, já que é o Franz, né, ou seja, como uma pessoa, poderia perguntar quem bebe a cerveja. E eu teria como resposta, pessoal, o Franz, né? Ou seja, o Franz, ele é o subject da frase e por isso que ele permanece, então, no caso nominativo. Agora, pessoal, o que seriam as palavras que nós tínhamos ali anteriormente? O que seriam as palavras agora a maçã, né? Já que nós temos que o homem come a maçã, a carta, já que Hannah escreve a carta, Franz bebe a cerveja. O que seriam essas palavras a maçã, a carta, a cerveja? Ou melhor ainda, pessoal, vamos reformular a nossa pergunta: qual função que ela se exerce na frase? Lembrando que no estudo dos casos é muito importante que a gente tenha essa palavra em mente, ou seja, a relação de função numa frase, ou seja, a função que determinada palavra exerce na frase. Na frase, pessoal, o homem come a maçã. Você concorda que quem come, come algo? E se eu fizesse agora a seguinte pergunta: o que o homem come? O que acontece? O que eu obtenho aqui como resposta? Todos vocês concordam que é a maçã? Se eu fizer a pergunta, né? O homem come a maçã. O que o homem come? Vou ter como resposta a maçã. Na frase, Haná escreve a carta. Você concorda também que quem escreve, escreve algo? Eu posso escrever uma carta, eu posso escrever um e-mail, posso escrever um artigo. E se eu fizesse agora a pergunta, o que Haná escreve? O que Haná escreve? Qual seria a minha resposta? Carta, já que Hannah escreve a carta, certo? Próxima. Franz bebe a cerveja. Você também concorda que quem bebe, bebe algo? Como, por exemplo, água, cerveja, vinho, né? Refrigerante, etc. E se eu fizesse agora a pergunta, o que o Franz bebe? Eu teria como resposta, falem para mim, a cerveja, já que Franz bebe a cerveja. Este algo, pessoal, é o que a gente chama de accusative object, também conhecido como directus object, que se a gente for traduzir agora para o português, lembra que lá no início a gente falou que o acusativo é o caso do objeto direto, tá? Então você pode escolher, tá? Eu preciso que você saiba, que você conheça os dois termos, tanto o termo directus object quanto o termo accusative object. Os dois termos significam a mesma coisa, objeto direto. Só que eu vou adotar aqui no nosso curso o termo accusative object, porque toda vez que eu falo accusative object, você já sabe que é o objeto, então, do caso acusativo. Então, fica mais prático também aqui para a gente se lembrar. Lembrando que todo accusative object é também o nosso directus object. Este algo, pessoal, que a gente chama de accusative object. Então, nós temos que na frase o homem come a maçã, esse a maçã é o nosso accusative object. Na frase Hannah escreve a carta,
A carta é o nosso accusative object. Na frase Franz bebe a cerveja é o nosso accusative object. O caso acusativo, pessoal, ele ocorre, portanto, tá, quando uma palavra na frase ela assume a função de accusative object, ou seja, de directus object. Vou repetir essa frase, tá? Se você quiser, anote aí, ó. O caso acusativo, ele ocorre, ele acontece, nós temos um caso acusativo, portanto, quando uma palavra na frase assume a função de accusative object ou directus object. Ou seja, pessoal, o caso acusativo, ele é, portanto, o nosso próprio accusative object, ou directus object. O caso acusativo, mais uma vez, pessoal, vou repetir, tá? Ele ocorre, portanto, quando uma palavra na frase assume a função de accusative object, ou directus object. Lembre-se, pessoal, fazendo um paralelo com o nosso nominativo. Nós tínhamos que o caso nominativo ele acontece quando uma palavra na frase assume a função de subject, assume a função de sujeito. Nós temos o caso acusativo quando uma palavra na frase assume a função de accusative object, ou seja, de directus object. Perceba que na nossa definição de casos, né, de Fall, a gente fala sobre a função que uma palavra exerce em relação a outros elementos da frase, como em relação ao nosso verbo. As palavras, pessoal, a maçã, a carta, a cerveja, elas são substantivas, são nomen, porém elas não exercem a função de subject, ou seja, elas não ficam no caso nominativo. Elas são substantive, nomen, que exercem a função de accusative object, ou directus object, e por isso que elas ficam, então, no caso acusativo. Além disso, pessoal, todos os verbos que a gente utilizou nas frases, tá? Nos nossos exemplos ali, eles carregam o caso acusativo. Essa é a identidade deles. Nós tínhamos, então, né, que comer é o nosso verbo essen, escrever é o nosso verbo schreiben, beber é o nosso verbo trinken. Lembrando, pessoal, da nossa regra fundamental do alemão, que é todo verbo carrega um caso. Todo verbo carrega um caso. Vamos dar aquela bela de uma carimbada aqui, então, com o selo alemão, com o Matheus Schaff, né? Porque eu nunca vi ninguém ensinando dessa maneira, tá? Isso aqui destrava, né? A vida de todos vocês, tá? Todo aluno, né, que passa por aqui e que passa a ter essa percepção, né, de que todo verbo carrega um caso, isso muda, pessoal, toda a compreensão em relação aos casos em alemão. Não passa a ser mais, então, um bicho de 7 cabeças. Além disso, pessoal, né? Então, relembrando, tá? Todos os verbos que a gente utilizou nos exemplos carregam o caso acusativo. Essa é a identidade deles. Perceba que agora aqui nós temos, né, o verbo trinken, né, o primeiro nome dele, né, é trank, hat getrunken, é o sobrenome dele, e a nacionalidade dele, pessoal, é acusativo. Ou seja, ele faz parte, então, da nação, né, do grupo lá dos acusativos. É como se fosse o seguinte, ó, nominativo, né? Nominativo seriam os brasileiros agora, tá? Tem a nacionalidade, então, brasileira. Acusativo seriam, por exemplo, os alemães. Duas nações distintas, pessoal, né? Povos distintos, eles fazem parte, então, de um grupo específico. E isso é o que acontece aqui também com o caso acusativo. Da mesma maneira que nós temos que nós temos verbos que sempre vão dar uma informação a respeito do nosso subject, e por isso que eles ficam no caso nominativo, alguns verbos necessariamente eles vão possuir um accusative object. Necessariamente, pessoal. Eu quero que vocês entendam isso da seguinte maneira. Você concorda que se eu chegasse agora do nada, olha só, a gente não estava em aula, tá? Eu chego do nada, a gente acabou de abrir o Zoom aqui, a gente acabou de abrir a nossa sala de aula, por exemplo, e eu chego do nada e falo para vocês, pessoal, eu escrevo. O que vocês iam pensar, né? A primeira pergunta que vocês fariam é, Matheus, escreve o quê? Né? Se eu chego do nada e falo assim para vocês, pessoal, eu fiz. Matheus, você fez o quê? Tá? Vocês estão percebendo, pessoal, que a gente está tendo sempre essa o quê, né? Então, tudo, pessoal, que a gente tiver relacionado com essa pergunta, tá? Toda vez, né, que nós tivermos, então, uma frase, né, que inicialmente não fizer sentido, né, ela estiver, de certa forma, então, incompleta, faltando ali alguma informação, e você fizer essa pergunta para o verbo como faz o quê? Escreve o quê? Come o quê? Finaliza o quê? É muito provável que esse verbo, então, ele carregue o caso acusativo. Por quê, pessoal? Porque quem faz, faz algo. Quem escreve, escreve algo. Quem come,
come algo. Quem finaliza, finaliza algo. Chego do nada para vocês, a gente acabou de começar a aula e chego e falo para vocês, liebe Leute, pessoal, eu finalizei. Mateus finalizou o quê? A correção das atividades, a correção das provas? Tá? Olha só, perceba que a primeira pergunta que vocês fazem para mim é o quê? Isso significa que quando eu digo do nada, pessoal, sem contexto nenhum, eu finalizei, essa minha frase está incompleta. Isso significa que esses verbos, então, eles precisam, né? Eles precisam necessariamente, como nós colocamos aqui, ó, alguns verbos necessariamente eles vão possuir um accusative object. Vocês concordam que se eu chegasse do nada e falasse para vocês o seguinte, pessoal, eu finalizei a correção das provas. Opa, agora a minha frase está completa. Esse meu accusative object é o quê? A correção das provas, é o que tornou, então, a minha frase completa. Agora, se eu chegasse e dissesse para vocês do nada, sem contexto nenhum, pessoal, eu finalizei. Eu finalizei o quê? Tá? Esse que é o grande sentido aqui no nosso caso acusativo. Então, lembre-se, né? Toda vez que você precisar fazer essa pergunta, faz o quê? Escreve o quê? Come o quê? Finaliza o quê? É muito provável que esse seja um verbo, então, que carregue o caso acusativo. Pois, quem faz, faz algo. Quem escreve, escreve algo. Quem come, come algo. Quem finaliza, finaliza algo. E este algo é o nosso acusativo, pois ele assume a função de accusative object, ou seja, de directus object, na frase em questão. Certo? O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos passar agora os exemplos que nós vimos anteriormente para o alemão, para que você possa agora, de fato, entender melhor como que isso funciona no alemão. Vamos lá? Prestem muita atenção agora em como que ficam, então, as nossas frases em alemão. Vamos lá. Lembrando que nós tínhamos, né? O homem come a maçã. Der Mann isst der Apfel. Hannah escreve a carta. Hannah schreibt der Brief. Franz bebe a cerveja. Franz trinkt das Bier. Muita atenção, pessoal, que as frases apresentadas aqui, elas ainda estão incorretas, tá? Então não pare a aula por aqui agora, assista a aula até o final para não pegar nenhuma informação errada. Depois não vai lá, tá? Até botei isso aqui já, para você ter em mente, tá? Que isso daqui, essas frases estão erradas, pessoal. A gente vai trabalhar com elas agora, beleza? Olha só o que nós temos. Na frase, der Mann isst der Apfel, se eu fizesse, pessoal, as nossas perguntas do nominativo, wer, quem, was, o quê? Se eu fizesse agora a pergunta, eu quero saber quem que é o meu sujeito, né? Quem que é o meu subject, eu quero saber quem come a maçã. Eu posso perguntar, wer isst der Apfel? Quem come a maçã? E eu vou ter como resposta o quê? Der Mann, já que der Mann é quem come a maçã, né? Ele que está fazendo essa ação. Der Mann, pessoal, é, portanto, o meu subject. Der Mann é o subject da frase, já que é ele quem come der Apfel. Concordam? Continuando aqui, ó. Der Mann, então, é o meu subject, ele que é o meu caso nominativo. Seguindo a frase, pessoal. Já temos, então, que der Mann é o meu subject, já que é ele quem come a maçã. Agora nós vamos passar para a pergunta do acusativo, pessoal. E essa pergunta vai ser was. Eu quero saber, né, o que o homem come. Olha só. Was ist der Mann? O que o homem come? Lembrando, pessoal, que aqui agora a gente precisa ativar lá mais uma vez o nosso pensamento de, né? Ó, o que o homem come? O que o homem come? Tá? Porque se a gente fizesse, né, o que come o homem, né? Ou seja, lendo literalmente, tá? Como se fosse no português, a nossa frase já não faria mais muito sentido, tá? Então, adotem aqui mais uma vez nosso pensamento de was ist der Mann? Ou seja, o que o homem come? E nós vamos ter como resposta o que, pessoal? Responda para mim. O que o homem come? Der Apfel. Der Apfel, ou seja, a maçã. Nós temos então, pessoal, que esse nosso o que, esse nosso algo que o homem come, ele é o nosso accusative object. Der Apfel é o accusative object, já que é o algo, então, que der Mann come. Observem agora o seguinte. Hannah schreibt der Brief. Se nós fizéssemos, pessoal, as perguntas lá do nominativo, né? Wer, quem, was, o que, eu poderia perguntar, né? Quem escreve a carta? Quem escreve a carta? Já que o meu objetivo aqui é descobrir os subjects, né? O meu objetivo aqui é descobrir, então, quem que é o meu sujeito. E eu teria, wer schreibt der Brief? Nesse caso, pessoal, nós temos, né? Quem escreve a carta? No nominativo, a gente mantém a mesma sequência que nós temos no português. E eu vou ter como resposta, quem escreve a carta? Hannah. Wer schreibt der Brief? Hannah.
Hannah, portanto, pessoal, é o meu subject da frase, já que é ela, né, quem escreve der Brief. Se ela é meu subject, ela fica no caso nominativo. Mesmo raciocínio aqui agora, nós já sabemos então que Hannah é o meu subject, já que ela é o meu quem faz alguma coisa aqui. Portanto, fica no nominativo. Utilizando a pergunta do acusativo agora. Was. Agora, lembrando, pessoal, que no acusativo a gente vai ter que usar pensamento de was, né? Ou seja, o que a Hannah escreve? O que a Hannah escreve? O que a Hannah escreve, pessoal? Was schreibt Hannah? O que nós vamos ter como resposta? Der Brief. Der Brief, já que é o algo, né? Aquilo que a Hannah escreve. Esse der Brief, pessoal, portanto, é o meu acusativo object. Fica, portanto, no caso acusativo, já que der Brief, né, é o algo, então, que a Hannah escreve. Olha a próxima frase. Franz trinkt das Bier. Se eu utilizar as minhas perguntas do nominativo, ou seja, eu quero saber quem que é o meu sujeito, eu quero saber quem que é o meu subject, eu vou perguntar wer, quem ou was, o que. Ou seja, quem bebe a cerveja? Wer trinkt das Bier? E eu vou ter como resposta Franz, né? Lembrando que aqui a gente consegue a sequência, né, no nominativo bem direitinho, né? Quem bebe a cerveja? Quem bebe a cerveja? E eu vou ter como resposta Franz. Franz, pessoal, portanto, é o subject da frase, já que é ele quem bebe a cerveja, né? Quem bebe das Bier. Se é subject, então permanece no caso nominativo. Se já sabemos agora, pessoal, que o Franz é o nosso subject, né, e que fica no caso nominativo, se eu fizer agora a pergunta do acusativo, né? Se eu quiser saber agora, ó, was, o que o Franz bebe? Lembrando agora, nós temos que trabalhar aqui, né, com o nosso pensamento de, né, pensamento de, tá? Deixa eu apagar aqui, que não ficou muito legal, né? Trabalhando com o nosso pensamento, pessoal, pensamento da direita para a esquerda, né? Ou seja, o que o Franz bebe? O que o Franz bebe, pessoal? Vou ter como resposta das Bier. Das Bier, pessoal, é o meu acusativo object, já que é o algo que o Franz bebe. Se é o meu acusativo object, deve ficar, então, no caso acusativo. Só que agora você deve estar se perguntando, beleza, Matheus, até eu entendi, mas o que significa tudo isso, afinal? O que significa uma palavra assumir a função de subject e ficar no caso nominativo, e outra palavra assumir a função de acusativo object e ficar no caso, no caso acusativo. O que significa isso? Quais alterações que acontecem, então, que eu não estou enxergando? Lembre-se, pessoal, dos nossos já conhecidos definite article, ou seja, os nossos artigos definidos. Os nossos famosos, né? Der, die, das, die, PL. Lembre-se também que a grande maioria dos substantivos e a grande maioria dos nomen, eles possuem, então, um article que carrega o seu genus, carrega o seu gênero. Lembrando, pessoal, isso aqui é fase pré-curso ainda, tá? Olha só como esses conceitos são fundamentais, pessoal, extremamente importantes. Por isso que a gente tem que ter domínio disso, por isso que a gente tem que conhecer esses conceitos o mais cedo possível, porque eles vão aparecer, eles estão presentes o tempo todo aqui, estão aparecendo agora fortemente nessa parte sobre os casos. Nós tínhamos, por exemplo, que der Apfel é uma palavra masculina, já que der carrega o gênero masculino. Die Banane é uma palavra feminina, já que o article die carrega o gênero feminino. Nós tínhamos que das Wasser, a água, é uma palavra neutra, já que o nosso article das carrega o gênero neutro. E nós tínhamos que die Äpfel é uma palavra plural, já que todo plural em alemão tem o nosso die PL. Ou seja, está indicando então agora o plural, né? Duas ou mais coisas. Nós dizemos, pessoal, em alemão, que esses definite articles, ou seja, o nosso der, die, das, die, PL, eles estão no caso nominativo. Ou seja, toda vez que eu tiver, então, um elemento que está no caso nominativo, eles vão aparecer consequentemente, né? O der quando for algo masculino, o die quando for algo feminino, o das quando for algo neutro e o die quando for algo plural. Percebam agora, no entanto, a mudança que acontece do nominativo para o acusativo. Por que isso é tão importante? Notem a tabelinha ao lado, pessoal. Olha só, percebam, tá? Que do nosso nominativo para o nosso acusativo, nós tivemos, então, uma mudança de der para den. Der virou den no acusativo. Falem comigo, den, den.
Todo o restante, pessoal, permaneceu igual, tá? Olha só o masculino ali que mudou. Ah, Matheus, por que que é assim? Não sei, pessoal, tá? Isso é uma coisa do idioma, é uma coisa que já vem acontecendo aí há séculos, tá? E que permaneceu assim no acusativo, quando nós tivermos uma palavra que é um accusative object, ela for masculina, ela vai passar de der para den, beleza? Isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Que vocês gravem agora, né? Que toda vez que nós tivermos, então, uma mudança, ou seja, de algo que era nominativo, né? Ou seja, que a gente estava acostumado sempre a pensar, é der Apfel, né? Só que agora, se eu tiver ela no acusativo, ou seja, quando ela assumir a função de accusative object, ele vai mudar de der para den. Já vamos observar isso, tá? Nas frases ali em si. E é por conta dessas mudanças, pessoal, que acontecem entre os casos, que a gente não pode deixar as frases anteriores como elas estavam. Nós temos, pessoal, aqui agora a situação do leigo, tá? Ou seja, o leigo, aquela pessoa que não teve essa aula aqui. O que que ela faz? Ela vai lá e procura no dicionário, né? Aí eu quero dizer o homem come a maçã, beleza. Ela vai lá e procura, né? Vê que o homem é der Mann, né? Tá aqui o plural também, die Männer. Aí ele vê que Apfel é der Apfel e o plural de maçã é die Äpfel. Beleza, nós estamos, o nosso foco aqui agora é só no singular, né? Der Mann, o homem come a maçã. O que que ele vai lá e escreve? Ele coloca então der Mann isst der Apfel. Só que ele não teve essa aula, pessoal. Isso aqui ele foi lá, procurou no dicionário, tá? Ele não sabe ainda sobre os casos. O que que a gente tem que ter em mente, pessoal? O nosso verbo essen, quem come, come algo. Ou seja, o nosso verbo essen, ele carrega o caso acusativo. O algo que der Mann come é der Apfel. Esse der Apfel, pessoal, é, portanto, o nosso acusativo object e, consequentemente, fica no caso acusativo. Isso significa que a gente não pode deixar essa frase, pessoal, do jeito que ela está. A gente não pode deixar esse der aqui, já que der Apfel é o nosso accusative object e obrigatoriamente, então, está no caso acusativo. O que que nós temos? Nesse caso aqui, esse nosso caso acusativo, né? Ou seja, esse nosso verbo, ele vai estar atuando em cima ali de der Apfel. E como nós vimos anteriormente, do nominativo, quando nós tínhamos der, no acusativo nós vamos ter den, ou seja, nós vamos ter então agora a nossa frase correta, der Mann isst den Apfel, já que o nosso den Apfel é o nosso accusative object ou directus object e fica consequentemente então aqui no caso do acusativo. Der Mann, pessoal, é o nosso subject da frase. Ele fica no caso nominativo e por isso que nós temos aqui simplesmente der Mann. Não sofreu alteração, já que no nominativo der é der. Porém, como der Apfel é o nosso accusative object da frase, já que quem come, come algo, ele fica então no caso acusativo e sofre então a alteração de der para den. Por isso que nós temos aqui der Mann isst den Apfel. Certo? Vamos para o próximo exemplo, pessoal. Olha só, tá? Mais exemplos para vocês pegarem bem essa ideia aqui. Hannah schreibt der Brief. Isso aqui, primeiramente, é a frase do leigo, pessoal. Quem não teve essa aula aqui, quem não sabe sobre os casos, o que que ele fez? Ah, eu quero dizer, né, que a Hannah escreve a carta, né? Ele vai lá no dicionário e vai achar, então, que a carta é der Brief. Beleza? Ele escreveu, então, a frase, né? Hannah schreibt der Brief. O que que nós não podemos esquecer, pessoal? Quem escreve, escreve algo. O nosso verbo schreiben, ele carrega o caso acusativo. Quem escreve, escreve algo. O algo que a Hannah escreve é der Brief. Der Brief é, portanto, o nosso accusative object e por isso que fica no caso acusativo. Isso significa, pessoal, que a gente não pode deixar, mais uma vez, essa frase do jeito que ela está. A gente não pode deixar esse der aqui. Na frase Hannah schreibt der Brief, quem escreve, escreve algo, eu tenho que o meu verbo schreiben, então eu tenho que esse acusativo, ele vai estar agindo, então, ou seja, ali no meu accusative object. Não posso deixar aquele der aqui, né, porque o nosso verbo vai estar atuando ali em cima, com o nosso caso acusativo. E qual que era a mudança, pessoal, que nós tínhamos? O nosso der do nominativo, ele vira den no acusativo. Por isso que nós temos, então, que Hannah schreibt den Brief. Essa é a nossa frase correta. Nós temos, meus queridos, ali que Hannah é o subject da frase. E ele fica, né? Ou seja, a Hannah, ela fica no nominativo e também não sofre alteração por ser um nome, né, pessoal? Nós não temos aqui, por exemplo, die Hannah,
né? Nós só temos Hannah, tá? Então, como por se tratar de um nome próprio, tá? Não sofre alteração nenhuma, né? Independente do caso em que estiver. Mas a gente deve saber, Hannah é o nosso subject. Hannah é, portanto, o nosso caso nominativo. Agora, como der Brief é o nosso acusativo object, ou directes object da frase, já que quem escreve, escreve algo, esse nosso der Brief, ele fica, então, no caso acusativo, e sofre, então, a alteração de der para den, como a gente pôde observar aqui. Hannah schreibt den Brief. Certo? Vamos para mais um exemplo aqui, meus queridos. Olha só, Franz trinkt das Bier. Aí o leigo, ele vai lá e escreve, né? Das Bier, né? Porque ele foi lá no dicionário e procurou. Eu quero dizer que o Franz bebe a cerveja, né? Ele vai lá no dicionário e encontra, né, que a cerveja é das Bier. Beleza. Aí o que ele faz? Quem bebe, pessoal, bebe algo, né? Então, nós temos que o nosso verbo trinken, ele carrega o caso acusativo. Ou seja, quem bebe, bebe algo. O algo que o Franz bebe é das Bier. Das Bier é, portanto, o nosso acusativo object e por isso que fica no caso acusativo. Tá ali, então, o nosso das Bier. Teoricamente, pessoal, a gente faria o mesmo processo, né? A gente não poderia deixar a frase do jeito que ela está. Ou seja, tem que mudar alguma coisa daquele das. Porém, pessoal, na frase Franz trinkt das Bier, quem bebe, bebe algo. Nosso verbo trinken carrega o caso acusativo. O algo que o Franz bebe é das Bier. Das Bier é, portanto, o nosso acusativo object. Está agindo ali em cima, né? Do nosso das. O que vai acontecer, pessoal, no entanto, no nominativo, ou seja, das Bier, perceba o que vai acontecer no acusativo. Vocês perceberam, pessoal, que no acusativo o das, ele não sofre alteração? Ou seja, aqui nesse caso, o leigo, ele teve sorte, né? Franz trinkt das Bier, tá? Então, já está correto. E Franz, né, ele permanece sendo o nosso subject da frase, ele fica no nominativo e não sofre alteração por ser um nome, né? Nós não temos aqui, por exemplo, der Franz, nem nada, tá? E já por estar no caso nominativo, né, não sofreria nenhuma alteração também. E como das Bier é o acusativo object da frase, já que quem bebe, bebe algo, ele fica no caso acusativo. Note, porém, que para o neutrum, nós não temos alteração, então, entre o nominativo e o acusativo. E é por isso que das permanece das também no acusativo. Tá? Eu quero que vocês entendam, pessoal, que por mais que a gente não teve alteração aqui, essa palavra das Bier, ela está no caso acusativo, ou seja, ela é o nosso acusativo object. Lembre-se, então, tá, que não sofre, então, alteração no acusativo também o feminino e o plural. Ou seja, apenas o masculino, ele muda, então, no acusativo. Percebam que só aqui, pessoal, nós vamos ter uma mudança, ó. Die permanece die, das permanece das, die permanece die PL. Tá? Só o nosso masculino, então, que vai mudar, no nosso caso, acusativo. E como vocês puderam perceber, pessoal, der Apfel, né, que mudou para den Apfel, der Brief, que mudou para den Brief, e das Bier, que permaneceu das Bier, já que era neutro, né, no acusativo não tem alteração, que esses três elementos aqui são coisas, né, ou seja, não são pessoas. Agora, a grande pergunta é, será que vamos utilizar o acusativo, então, somente para coisas? E a resposta é não, pessoal. Observem o seguinte, você concorda comigo que quem ama, ama alguém, mas também pode amar algo? Como assim? Eu posso, por exemplo, pessoal, amar minha mãe, eu posso amar meu pai, minha esposa, minha filha, que são pessoas, tá? Porém, eu também posso amar o meu trabalho, posso amar minha casa, posso amar minha cidade, que são coisas. Concorda? Diante disso, pessoal, olha só o que nós vamos ter. Julia liebt der Mann. Julia liebt der Mann. Nós temos aqui, né, que der Mann, isso aqui é a situação do leigo, né? Eu quero dizer, né, que a Júlia, ela ama o homem. Ele vai lá e procura um dicionário, vê lá que está escrito der Mann, beleza? E ele escreve, então, Julia liebt der Mann, né? Não teve essa aula, né, sobre os casos em alemão. Pessoal, quem ama, ama algo ou alguém. O nosso verbo lieben, tá? Aqui nós estamos trabalhando, então, com o nosso verbo lieben. Lieben significa amar. Quem ama, ama algo ou alguém. O verbo lieben é um verbo que carrega o caso acusativo. O alguém, pessoal, que a Julia ama é der Mann. Der Mann, pessoal, é, portanto, o nosso acusativo object. E por isso que ele fica no caso acusativo.
Isso significa que a gente não pode deixar a frase como ela está, pessoal. A gente não pode ter aquele der Mann ali. Observe o seguinte: Julia liebt der Mann. Quem ama, ama algo ou alguém. Ou seja, nós temos que o nosso verbo lieben carrega o caso acusativo. Julia liebt der Mann, ou seja, quem então a Julia ama. Nós temos então que der Mann é o nosso acusativo object. Nós vamos ter o verbo lieben, então, agindo em cima daquele der Mann. E o que a gente não pode esquecer, pessoal? O que acontecia do nominativo para o acusativo? O nosso der vira den. Portanto, né, eu não posso ter aquele der ali, mas sim eu vou ter que ter um den. Julia liebt den Mann. Julia liebt den Mann. Nós temos que Julia, pessoal, permanece sendo o nosso nominativo, né? Como Julia é o subject da frase, já que é ela quem ama alguém, ela fica no nominativo e não sofre alteração por ser um nome. Agora, como der Mann é o nosso acusativo object da frase, já que quem ama, ama alguém ou algo, ele fica no caso do acusativo e passa então de der Mann para den Mann, já que der o der do nominativo vira den no acusativo. Tá ali então a nossa frase, Julia liebt den Mann. Perceba, pessoal, que se a gente fizesse as nossas análises, né, utilizando as perguntas lá que nós temos no nominativo, a gente chegaria à seguinte situação. Ó, perguntas do nominativo, né? Eu quero descobrir quem que é o meu sujeito, quem que é o meu subject. Wer, quem, was ou que. Wer liebt den Mann? Quem que ama o homem? Quem ama o homem? Né? Aqui no nominativo a gente pode ir direto. E eu vou ter como resposta Julia. Julia é o subject da frase, já que é ela quem ama den Mann. Agora, pessoal, se eu fizesse o seguinte, né? Vamos partir para a próxima aqui, ó. Julia liebt den Mann. Fizemos a pergunta do nosso nominativo, que era wer, né? Quem ou was. Observem o seguinte, pessoal. Da mesma maneira que no nominativo o nosso der vira no acusativo den, a nossa pergunta do nominativo, que é wer, no acusativo ela vai virar wen, quando nós estivermos falando, pessoal, sobre pessoas. Aí esse que é o grande detalhe aqui, ó. O wer e o wen nós utilizamos para pessoas. O was nós utilizamos para coisas. Wer, wen, pessoas. Was, tanto no nominativo quanto no acusativo, utilizamos para coisas. Já sabemos, pessoal, que Julia é o nosso subject, né? Ela que é o nosso nominativo. Como den Mann, pessoal, é uma pessoa, eu vou utilizar, então, a pergunta wen. Como é que vai ficar a nossa pergunta agora? Lembrando que aqui a gente tem que ativar, né? O nosso pensamento de, ó, wen Julia liebt, né? Seria a seguinte situação, né? Quem que a Julia ama? Porque, pessoal, se a gente pensar direto, tá? Se a gente ler literalmente como que está ali escrito, olha só o que vai acontecer, ó. Quem ama Julia? Vocês percebem aqui a confusão que pode acontecer, por isso que a gente não pode mais pensar, a gente tem que tentar tirar o mais cedo possível, né, esse pensamento em português e entender diretamente, né, que esse wen aqui significa a pergunta do acusativo. Mas, por enquanto, até a gente se acostumar, pense dessa maneira. Para o acusativo, você vai fazer, então, o pensamento de, ou seja, indo lá, então, da direita para a esquerda, né? Quem que a Julia ama? E eu vou ter como resposta den Mann. Den Mann, pessoal, é o nosso acusativo object. Den Mann é o acusativo object da frase, já que quem ama, ama alguém ou algo. Tá? O que mais nós temos, pessoal? Vamos agora a mais um exemplo, tá? Nós temos que em alemão o verbo perguntar, ele carrega o caso acusativo. E ele é o nosso verbo fragen, tá? Percebe que nós temos ali, né? Fragen plus AKK. Fragen plus AKK significa que o verbo fragen, ele carrega o caso acusativo. Nós temos então, pessoal, que em alemão quem pergunta, pergunta diretamente para alguém. Em português, a gente poderia pensar no seguinte, né? Em português quem pergunta, pergunta algo para alguém. Em alemão, nós temos que o Frage, né? Alguém pergunta diretamente para alguém, tá? Sem esse algo aqui por enquanto. E olha só o que nós temos, pessoal. Primeiramente, nós temos a frase do leigo, né? Ou seja, do aluno que não sabe sobre os casos, que não assistiu essa aula aqui. O que ele faz? Ele quer dizer que o homem perguntou ao garçom, né? O homem perguntou para o garçom. Ele vai lá e procura no dicionário que homem é der Mann,
e procura que o garçom é der Kellner. Então, nós temos a seguinte frase ali, ó. Der Mann fragt der Kellner. O que nós vamos ter aqui, pessoal? O nosso verbo fragen, ele carrega o caso acusativo, pois quem pergunta, pergunta para alguém. O alguém que der Mann pergunta é der Kellner. Der Kellner, ele é, portanto, o nosso acusativo object, e por isso que ele deve ficar no caso acusativo. Isso significa, pessoal, mais uma vez, que a gente não pode deixar essa frase como ela está. A gente não pode deixar aquele der ali. Na frase der Mann fragt der Kellner, temos então ali o nosso verbo fragen, que carrega o caso acusativo. Der Kellner é, portanto, o nosso acusativo object. Nós vamos ter então o nosso verbo, no nosso caso, agindo ali então em cima daquele der Kellner. E o que a gente tem que lembrar? Que o do nosso nominativo para o nosso acusativo, no masculino, nós temos a mudança de der para den. Ou seja, não posso deixar der Mann fragt der Kellner. O que nós vamos ter aqui, pessoal? Como é que fica a nossa resposta, então? Né? Olha ali, ó, lembrando que o nosso nominativo, né? O nosso nominativo, ele continua como der Mann é o subject da frase, já que ele quem pergunta para alguém, ele fica no nominativo, e o der permanece der. Porém, como der Kellner é o nosso acusativo object da frase, já que quem pergunta, pergunta para alguém, ele fica, então, no caso acusativo e passa de der Kellner para den Kellner. Ele passa de der Kellner, então, para den Kellner. E assim a gente tem a nossa frase agora escrita corretamente. Der Mann fragt den Kellner. Se eu fizesse, pessoal, se eu quisesse trabalhar com as nossas perguntas lá do nominativo, lembrando, ó, wer, quem, para pessoas, was, o que, para coisas. Como nós estamos trabalhando com pessoas aqui, eu vou perguntar, eu quero saber quem que é o meu sujeito, eu quero saber quem que é o meu subject, quem que é o meu nominativo. Então, eu vou perguntar, wer fragt den Kellner? Quem pergunta para o garçom? Aqui, primeiramente, no nominativo, a pergunta é direto. Eu vou ter como resposta der Mann. Der Mann é o subject da frase, já que é ele quem pergunta para der Kellner. Por outro lado, pessoal, o que nós vamos ter? Der Mann fragt den Kellner. Já utilizamos a nossa pergunta do nominativo, e da mesma maneira, pessoal, que no nominativo nós temos o der virando den no acusativo, o nosso wer vai virar wen. Portanto, agora, então, aqui lembrando mais uma vez que o nosso wer serve para pessoas e o nosso wen também serve para pessoas, agora no acusativo. E o nosso was serve para coisas, tanto no nominativo quanto no acusativo. Coisas, tá ali, então. O que nós vamos ter agora? Já sabemos que der Mann é o nosso subject, já que é ele que pergunta, né? Ele que faz a ação. Ele é o nosso sujeito, ele é o nosso nominativo, ele que pergunta para o garçom. Vamos utilizar as nossas perguntas agora do acusativo. Como Kellner, então, né, é uma pessoa, nós podemos perguntar, wen fragt der Mann? Para quem que o homem pergunta? Para quem que o homem pergunta, né? Pensamento de aqui, mais uma vez, agora para o acusativo. E eu vou ter como resposta den Kellner. Den Kellner. Den Kellner, pessoal, é o meu acusativo object da frase, já que quem pergunta, pergunta para alguém. Então, tá ali o nosso den Kellner sendo o nosso acusativo object. Agora, uma coisa muito interessante, pessoal, que eu quero que vocês entendam, é que mesmo que eu invertesse a ordem da frase em alemão, aí eu saberia exatamente quem que está perguntando para quem. Lembrando que nós temos uma situação aqui com duas pessoas, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Nós temos M para Mann e K para Kellner, né? Ou seja, homem e garçom. E a nossa frase, ela quer dizer que o homem faz a pergunta ao garçom. Por isso que nós temos que der Mann fragt den Kellner. Der Mann é o nosso nominativo, ou seja, ele que é o nosso subject, né? Ele que é o nosso subject, já que ele que está fazendo, então, aqui a ação. E quem pergunta, pergunta para alguém, né? Diretamente em alemão. Nesse caso, então, den Kellner é o nosso acusativo, ou seja, é o nosso AKK object. Nesse caso, pessoal, mesmo que eu invertesse a frase den Kellner fragt der Mann, eu saberia exatamente quem que está fazendo a pergunta para quem. As duas frases possuem exatamente o mesmo significado, já que cada elemento possui uma função diferente na frase. Percebam que se eu fizesse
essa inversão no português, nós já teríamos dois significados diferentes, ó. O homem pergunta para o garçom. Frase 1, né? Vamos colocar aqui, ó, frase 1. O homem pergunta para o garçom. Agora, aqui nessa frase, nós teríamos o garçom pergunta para o homem. São duas situações diferentes. Só que aqui em alemão, por existirem os casos, eu sei, e por existir essa questão, então, das funções que cada elemento da frase possui numa frase, eu sei exatamente quem está fazendo a pergunta para quem aqui. Por mais que eu estivesse lendo essa segunda frase. Ah, Matheus, mas isso é possível? Isso pode acontecer na minha vida? Com certeza, pessoal. Isso seria, por exemplo, uma questão de foco, né? Vamos supor, né? Tá todo mundo perguntando assim, né? Para quem que o homem perguntou, né? Para quem que o homem perguntou? Eu vou lá responder. Den Kellner fragt der Mann, né? Pro garçom que o homem perguntou. Sabe? Pra gente dar aquele foco, né? Aquele reforço. Para quem que ele fez a pergunta, né? Pro garçom ele perguntou, né? Foi pro garçom que o homem perguntou. Seria isso, então, para a gente dar um foco, tá? Obviamente, pessoal, que isso daqui requer mais se habituar, né, com o alemão, se habituar com os casos primeiramente, mas saibam que com certeza isso é muito possível. E agora, meus queridos, eu quero trazer aqui um desafio para vocês, tá? Que uma vez aconteceu, né, um caso muito interessante, tá? Que foi, na verdade, um erro, né, cometido pelo app Duolingo, tá? E eu acho muito legal, pessoal, esse caso aqui, porque esse acontecimento, ele trouxe muita discussão, né, na internet, tá? Entre os estudantes, né, e os professores de alemão. Deu aquele burburinho, né, nas redes sociais ali, né, o WhatsApp, tal, todo mundo comentando e tal. E é o que eu desejo compartilhar aqui com vocês, tá? O que aconteceu lá, pessoal, no Duolingo, tá? O que deu esse burburinho todo, né, todo esse vucu-vucu, então, lá. Se eu quiser dizer em alemão, o homem comeu o queijo, que é o normal, né, pessoal? Vou lá, eu compro, eu sou, né, pessoa, vou lá, eu compro queijo, tá? Essa é a situação normal, né? Isso só numa história em quadrinhos, né, que nós teríamos, por exemplo, né, num filme de ficção lá, que nós teríamos um queijo comendo o homem, tá, pessoal? A gente tem que pensar, né, no normal, né? O homem comeu o queijo, né? Eu fui lá, comi, né? Ó, eu sou o homem, né? O homem, comi o queijo. Quais seriam as respostas corretas? Nós temos 4 alternativas aqui, tá? Quais são elas? Den Mann isst der Käse, der Mann isst den Käse, den Käse isst der Mann oder der Käse isst den Mann. Quais as opções estão corretas? Nós temos 2 opções corretas aqui. Quero que você pause esse vídeo agora, tá? Que você dê uma pensadinha e que já já você retorne aqui então para descobrir a resposta correta, tá? Então faça isso, né? Faz um pause aqui agora, pause esse vídeo, analisa com muito cuidado as 4 alternativas. Den Mann isst der Käse. Lembrando, pessoal, que der Mann e der Käse, né? As duas palavras em alemão são masculinas. Der Mann, der Käse. Den Mann isst der Käse. Der Mann isst den Käse. Den Käse isst der Mann, der Käse isst den Mann. E quero ver se você consegue agora, né? Se você aceita esse desafio, tá? E tenta descobrir, então, quais duas opções aqui, então, que nós temos, né, entre essas 4 opções, quais 2 opções, então, carregam, né, a frase com o significado o homem comeu o queijo. Dá um pause aqui agora que a gente já vai resolver isso aqui. E aí, chegou a resposta correta? As respostas corretas? Se você escolheu as opções B e C, você acertou, tá? Então, meus parabéns, né? Glückwunsch! Só notem, tá? Que somente tendo conhecimento sobre os casos em alemão, eu conseguiria responder essa pergunta. Olha só o que nós temos. Nas frases B e C, nós conseguimos reconhecer através do den, pessoal. Quem que é o nosso accusative object? Ou seja, o algo que der Mann come. Der Mann aqui é o nosso nominativo, é o nosso sujeito, ou seja, quem faz alguma coisa, né? Der Mann, lembrando que todo sujeito, né? Todo sujeito sempre permanece no caso nominativo, então nós sempre vamos ter que ter um der, né? Sendo o nosso sujeito. E a gente consegue notar exatamente, né, quem que é o nosso accusative object, né? Ou seja, o algo que o homem come, que nesse caso é den Käse, que está aqui nessas 2 opções. Ou seja, eu consigo reconhecer pelo der em der Mann quem é o meu sujeito da frase, né? Ou seja, quem faz algo, já que todo subject sempre permanece no nominativo. Agora, pessoal, nas frases A e D, eu estou dizendo justamente o contrário, ou seja, que o queijo come o homem, já que der Käse, aqui nesses casos, é o meu subject, né? Ou seja, é quem está fazendo algo.
E den Mann é o acusativo object, ou seja, o algo que der Käse come. Então, den Mann aqui e den Mann aqui são os nossos acusativos object. Tá? Eu espero que você tenha acertado e espero que com esse erro, né, que um aplicativo tão utilizado, pessoal, acabou cometendo, né, que trouxe todo esse vucu-vucu aí nas redes sociais, mostra o quão importante é a gente dominar bem os casos. E se você trabalhar com cuidado, tá? Se você revisar bem tudo que foi passado nessa aula aqui, isso aqui é o máximo, pessoal, tá? Vocês não têm ideia do quanto que foi trabalhado, estudado e corrido atrás para poder trazer essa explicação aqui para vocês, que é a explicação que já foi reformulada, já foi aperfeiçoada diversas vezes, que já tem trazido resultado aí para inúmeros alunos na compreensão dos casos em alemão. Eu tenho certeza que se você trabalhar com calma, com dedicação, tá? E observar bem esses passos aqui, você não vai ter problema com os casos em alemão, principalmente agora com o nosso caso acusativo. Ok? Meus queridos, o que a gente pode concluir então? Percebam que é fundamental ter o domínio, ter conhecimento, então, né, ter o domínio sobre os casos em alemão para a gente não ter uma comunicação equivocada, dizer que o queijo comeu um homem, ao invés de dizer que o homem comeu o queijo. Esse assunto ele pode parecer desafiador no início, tá? Porém, a partir de agora você irá se acostumar com esses detalhes cada vez mais, já que eles estarão presentes em todo o nosso curso, e logo você já estará acostumado com todos os casos, e tudo isso será um processo já automatizado, tá? Todo esse processo que eu passei aqui para vocês, né, tanto do nominativo quanto do acusativo, já vai estar ali bem esquematizado, né, automatizado na sua mente como se fosse um computador. Então você só vai bater o olho, né, você já vai enxergar exatamente o que está acontecendo ali em cada frase. Os casos em alemão, pessoal, nada mais são então do que a função que determinada palavra possui na frase. Dependendo da função que determinada palavra assume na frase, a gente diz que ela se encontra em determinado caso. Se a palavra possuir a função de subject, ou seja, de sujeito na frase, ela fica no caso nominativ. Der, die, das, die, PL. O sujeito, o subject da frase é sempre quem ou o que é algo ou alguém, quem ou o que faz alguma coisa, ou quem ou o que está alguma coisa, como por exemplo, doente, alegre ou em algum lugar. Lembrando das nossas perguntas do nominativo, vea quem para pessoas, was o que para coisas. Se a palavra possuir a função de accusative object, ou seja, de directus objects na frase, ela fica, no caso, acusativo. E quais mudanças que nós tínhamos? O nosso der virava den. Quais que eram as perguntas do nosso acusativo? Da mesma maneira que der, vea, vira den, wen, é isso que eu... é assim, né? Da mesma maneira que no nominativo der vira den, nas perguntas, o nosso vea vai virar wen no acusativo. Lembrando que wen serve para pessoas, was serve para coisas. Se a palavra possuir a função de acusativo object, directus objects na frase, ela fica, então, no caso acusativo, e a gente tem essa alteração, então, de der para den. Grave, pessoal, que no acusativo apenas o masculino muda de der para den, e o restante, o feminino, o neutrum e o plural, eles permanecem inalterados. Ou seja, aqui permanece tudo igual, só aqui em cima, então, que vai mudar. O nosso der virando den. Toda vez que você tiver uma frase e fizer a pergunta para o verbo como faz o que, escreve o que, come o que, finaliza o que, é muito provável que esse seja um verbo, então, que carregue o caso acusativo. Este algo é o nosso acusativo, pois assume a função, então, de accusative object ou directus object. Na frase em questão ali, já que quem faz, faz algo. Quem escreve, escreve algo. Quem come, come algo. Quem finaliza, finaliza algo. Lembre-se também de que todo verbo carrega um caso, da nossa regra fundamental do alemão. Todo verbo carrega um caso. Alguns verbos, eles carregam um caso nominativo, é uma característica intrínseca, né? Ou seja, que faz parte da identidade de cada verbo. Todos esses verbos aqui, eles dão uma informação a respeito do nosso subject, ou seja, do nosso sujeito. E nós temos uma listinha pequena, pessoal, que a gente precisa conhecer aqui no momento. Quais são os verbos do nominativo? O sein, ser, estar, heißen, se chamar, werden, se tornar, bleiben, ficar, permanecer. Outros verbos carregam o caso acusativo, pois necessariamente precisam de um accusative object, ou seja, a identidade deles, eles fazem parte lá do país acusativo, né? Por quê, pessoal? Porque quem faz, faz algo.
Quem escreve, escreve algo. Quem come, come algo. Quem finaliza, finaliza algo. Esse algo, então, é o nosso accusative object e é justamente, ou seja, o elemento, então, que fica no caso, né, que permanece no caso acusativo. E um pequeno detalhe, pessoal, nesse ponto do curso, tá? Você já precisa estar bem familiarizado, né, com os articles, ou seja, com o que representa o gênero da palavra em alemão e com as cores também que a gente utilizou em nosso curso, né, para cada um deles. Der masculino, corzinha azul, die feminino, corzinha vermelha, das neutrum, corzinha verde, die PL, corzinha amarela. Essas cores, elas continuarão a ser utilizadas, elas ainda aparecerão aqui algumas vezes, porém agora se faz mais necessário que você guarde as cores dos casos. E no nosso curso aqui, pessoal, nós temos que as cores dos casos são verde para o nominativo, vermelho para o acusativo, amarelo para o nosso caso dativo e roxinho para o nosso caso genitivo. Portanto, fique atento, tá, para não confundir as próprias situações, né? Entretanto, elas vão deixar claro ali, né, se a gente está trabalhando com os gêneros ou com os casos, né? Eu vou deixar explícito isso para vocês, né? Que agora nós estamos trabalhando com a análise de frase, né? Isso aí vai requerer, então, que a gente utilize, então, as cores dos casos, então. Se você voltar agora, né, nessa aula aqui, você notar toda a nossa apresentação, ela já esteve já dentro desse esquema, né? Se você voltar agora em todas as frases, você já vai perceber, né, que o que está em verde é nominativo e o que está em vermelho é acusativo, tá? Então, todo o processo aqui ele se torna mais fácil até você se acostumar. Obviamente que lá numa prova que você for fazer, um livro que você for ler em alemão, numa pessoa estiver falando, ela não vai soltar cores ali, né, para identificar as cores dos casos, tá? Isso aí é uma coisa que a gente faz no início, né, para você se acostumar com todo o processo, para que logo depois isso se torne, então, automático. Se você entendeu tudo até aqui, parabéns, você deu um passo importantíssimo no seu aprendizado do alemão. Tá? Então, meus parabéns, espero que você tenha conseguido entender exatamente, né, o que é o nosso caso, o que são declinações, o que é o nosso caso nominativo, o que é o nosso caso acusativo. Tá? É muito importante que você tenha o domínio disso tudo que foi apresentado aqui, então, nessas aulas para você. Muito em breve nós trabalharemos com o nosso caso dativo, tá? No momento certo, quando chegar a hora certa, vamos trabalhar também com o caso dativo. Até lá, eu tenho certeza que você já vai estar bem acostumado, né, com os casos nominativo e acusativo e você também não terá problema nenhum para compreender aqui o caso dativo. Beleza? Vielen Dank, meine Lieben. Aproveita se precisar rever essa aula, tá? Assistam ela mais uma vez e trabalhem bem em cima disso, tá? Entendam isso aqui ao máximo, porque isso aqui é extremamente importante, vai estar presente agora durante todo o seu aprendizado, durante toda a sua, todo o seu processo de comunicação de alemão, isso aqui sempre vai estar presente, beleza? Um grande abraço, Mona Livre, a gente se encontra na nossa próxima aula. Mach's gut und tschüss!